Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram do Parlamento Aberto. Hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, iremos receber aqui o vereador André Bandeira. Vereador André Bandeira, que recentemente foi reeleito para o seu 5º mandato aqui na Câmara. Ele também é autor do Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência. Aqui, o vereador está entrando, vou chamá-lo para participar. Olá, vereador, tudo bem? Olá, muito boa tarde. Boa O áudio, tarde. o áudio meu e o vídeo aí tá ok? Tá perfeito, o senhor me ouve bem? Maravilha, perfeito. Então tá bom. Primeiramente, seja bem-vindo aqui a mais uma live do Parlamento Aberto. É um prazer receber o senhor. Satisfação é toda minha. Obrigado pelo convite para a gente poder estar batendo esse papo aqui, falando a respeito desse dia de hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então vamos começar falando desse dia, né, André? Por que esse dia é importante? Como essa data foi instituída? Quer falar um pouquinho sobre a data? Vamos lá. Primeiramente, queria me apresentar aqui para deixar registrado para o pessoal. Eu sou o vereador André Bandeira. Fazer a minha descrição. Eu tenho pele clara, tenho os olhos e os cabelos castanhos, tá? Eu estou com a barba um pouquinho rala por fazer aqui, estou com uma camiseta azul, estou aqui no escritório de casa, aqui talvez saia até algum barulhinho do cachorro aí de repente, e o fundo da parede aqui é branco, tá? E hoje a gente veio bater esse papo aqui, falar a respeito dessa data importante, que é a data do dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Algumas pessoas falam que é o Dia da Pessoa com Deficiência Física, né? Na verdade, não. É o Dia da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí outras datas instituídas, né? Que é o Dia da Pessoa com Deficiência Física, o Dia do Surdo, o Dia do Cego, dia da luta da pessoa com deficiência. Temos várias datas, tanto comemorativas, como principalmente datas como a de hoje, que são utilizadas para se trabalhar a conscientização das pessoas, se levar informação a respeito desse assunto. E essa é uma data que foi instituída pela ONU, foi instituída, se eu não me engano, lá em 1992, pela ONU no mundo todo, justamente com esse objetivo, de levar informação, levar conscientização. Por quê? Porque nós temos aí, em média, né, no nosso planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente, em média, 10% da população do nosso planeta com alguma deficiência, um pouquinho mais, um pouquinho menos, variando aí o país, né? No nosso país, por exemplo, o último censo que a gente teve foi o censo de 2010, o censo completo, onde se teve um dado muito maior do que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Nós tivemos aí 23,9%, quase 24%, um quarto da nossa população no país se reconheceu nesse censo com alguma deficiência. Totalizando aí, deixa eu pegar o número aqui, chegando aí a um total de 45 milhões de pessoas no nosso país. Depois, em 2018, houve uma revisão, né, uma nova leitura aí por parte do governo federal, fazendo esse percentual cair de praticamente 24% para 6%. Então, é uma discrepância muito grande, né? A Organização Mundial de Saúde fala 10, o censo deu 24, aí essa releitura deu 6%, então dá uma diferença bastante considerável. Enfim, se a gente ficar com
o percentual que seja da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 10%, 12%, a gente vai ter aí no planeta quase um bilhão de pessoas com alguma deficiência. É muita gente, Muita sabe? gente. Então, assim, quando a gente fala em pessoas com deficiência, em conscientização, em participação das pessoas com deficiência, é óbvio que a pessoa ela precisa ter essa iniciativa, independente do tipo da deficiência. Ela tem que ter a iniciativa de querer participar, de querer se inserir, de buscar estudar, de buscar participar da nossa sociedade, de buscar um esporte, de buscar atuar na cultura e por aí afora. Mas, principalmente, a nossa sociedade precisa promover essa inclusão, precisa promover essa participação das pessoas com deficiência. E por que eu falo isso? Porque a gente não pode ser hipócrita aqui. Nós vivemos, infelizmente, num país que é preconceituoso, tá? Seja pela cor da nossa pele, seja pela nossa religião, seja pela nossa condição socioeconômica, seja se a gente tem ou não alguma deficiência. Infelizmente, nós enfrentamos preconceito no dia a dia, tá? Seja ele qual for. Como eu falei aqui, citei alguns, mas tem N outras formas de preconceito. Então, por isso que a gente tem que trabalhar datas como essa para levar informação, levar a conscientização, bater nessa tecla. E a nossa sociedade, de uma vez por todas, ela precisa acordar que nós temos uma população gigantesca para ficar deixada à margem, para não participar, para não ser uma população incluída na educação, na saúde, no esporte, no lazer, na cultura, na atividade física e por aí afora, sabe? A gente tem que incluir, e assim, eu vivo essa realidade no dia a dia. Eu não nasci uma pessoa com deficiência, eu adquiri a minha deficiência ao longo da minha vida e vivo essa questão no dia a dia. Então, sei o quanto é importante, o quanto é necessário a gente tá inserindo, tá promovendo a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Muito bem. O senhor comentou, então, né, que essa data foi instituída pela ONU em 1992. Então, assim, vereador, passado tantos anos, né, depois da instituição dessa data, como o senhor avalia a evolução em direitos de inclusão que a gente teve, assim, trazendo um pouquinho a discussão para o próprio município? O senhor acha que a gente avançou em direitos e na inclusão dessas pessoas com deficiência? Avançamos, tenho certeza absoluta que avançamos, mas temos ainda muito o que avançar. Tá? Quando eu falo que nós avançamos, eu posso falar isso com propriedade, porque Piracicaba hoje tem seus mais de 250 anos de idade. Piracicaba nasceu e cresceu sem ser pensada e planejada para acessibilidade. Nossa Piracicaba é conhecida como a noiva da colina. Por quê? Porque nós temos altos e baixos na nossa cidade, inúmeras subidas e descidas. Então, o próprio relevo do nosso município não é um relevo que favorece tanto essa questão. Mas, óbvio, a engenharia, a arquitetura, ela ajuda em tudo, tá? E facilita a gente trabalhar as mudanças necessárias, as implementações necessárias para se promover a acessibilidade. Mas quando a gente fala em acessibilidade, o tema é extremamente amplo. A grande maioria das pessoas, quando a gente fala em acessibilidade, quando a gente fala em inclusão, pensa de cara no cadeirante, lembra do cadeirante. E acessibilidade não é só para o cadeirante. Acessibilidade é para o cego, acessibilidade é para o surdo, acessibilidade é para a pessoa com deficiência intelectual, acessibilidade é para o idoso, acessibilidade é para a mãe com carrinho de bebê, é para todo mundo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos necessitar de acessibilidade. Eu, lá atrás, quando tinha 21 anos de idade, quando sofri meu acidente, não imaginava nunca na vida que eu iria ficar numa cadeira de rodas. É uma coisa inconcebível para mim.
Tanto que na época, lá atrás eu já trabalhava, né? Eu estudava, e eu estava comprando na época um apartamentinho, como esses que são construídos até hoje ainda, de 4 andares, sem elevador e tal. Eu estava comprando um no terceiro andar, num bairro aqui próximo da onde eu resido. E aí, quando eu sofri o acidente, falei, putz, o que que eu vou fazer com esse apartamento, né? É, não tinha grana, falei, não, vou trabalhar com investimento, vou alugar ele. Não, eu estava comprando um apartamento para eu morar. O que eu vou fazer com esse apartamento? Não tem mais sentido, né? Eu tenho um apartamento no terceiro andar, sendo que eu sou cadeirante e não tem elevador, o prédio. Vou vender. Então, eu tive que vender o apartamento na época. E as pessoas precisam pensar nisso. As pessoas precisam pensar. Um casal, quando compra um apartamento, ou mesmo quando constrói uma casa e faz escada na casa, essas pessoas têm que pensar que elas vão envelhecer. Essas pessoas têm que pensar que, quando é um casal novo, a mulher vai engravidar, ela vai ter as suas, entre aspas, necessidades especiais durante a gestação ali, todo o cuidado necessário, né? A gestação, a gravidez não é uma deficiência, muito pelo contrário, é saúde, mas tem que ter todos os cuidados naquele momento. A gente vai envelhecer, subir e descer escadas vai ficar mais difícil, e pode acontecer inúmeras coisas na nossa vida, né? Então, nesse sentido, a gente precisa sempre lembrar as pessoas, conscientizar, tanto quanto a essa questão da acessibilidade arquitetônica, mas principalmente da nossa cultura, da gente respeitar as pessoas com deficiência, aliás, respeitar o ser humano, né? Independente como eu falei, da cor da pele, da condição social, da religião, da deficiência ou não, se a pessoa tem ou não deficiência. Quem de nós, eu, você, quem está nos assistindo, quem de nós que não tem algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade? Todos nós temos, né? Quando a gente costuma falar a pessoa normal, a gente fala pessoa normal entre aspas, né? Porque todo mundo tem alguma limitação. Então a gente precisa trabalhar muito essa quebra de barreiras, essa quebra de preconceitos que a sociedade ainda tem, não só por parte de o poder público, obviamente tem que fazer a parte dele, tem que legislar, tem que fiscalizar. O Brasil hoje é um dos países no nosso planeta com uma das melhores legislações no que tange a garantir os direitos da pessoa com deficiência. Pena que boa parte dessa legislação só está ainda no papel, não é colocada em prática e, principalmente, ela não é respeitada pelas próprias pessoas no dia a dia. Então, por isso que a gente precisa cobrar e muito o poder público para que fiscalize essa implementação e cobrar a nossa própria sociedade que inclua, promova a inclusão, inserindo as pessoas no mercado de trabalho, na participação do dia a dia, porque é fundamental, a gente é só convivendo com a pessoa com deficiência que a gente vai ver que um cadeirante, um cego, um surdo, uma pessoa com deficiência intelectual, ela muitas vezes ela pode produzir tanto quanto ou mais do que qualquer outra pessoa, tendo uma deficiência ou não. É só a gente promover a essa pessoa as condições ideais de estudo, de treinamento, de capacitação, que com certeza, se ela tiver vontade, obviamente, como qualquer outra, ela vai conseguir se desenvolver, ela vai conseguir implementar aquilo que ela deseja e buscar os seus sonhos, buscar os seus objetivos que todos nós temos no nosso dia a dia. Vereador, conforme o senhor comentou, apontou muito bem, o Poder Legislativo tem uma atuação primordial aí para garantir o direito das pessoas com deficiência, bem como promover a inclusão também. Então, fale um pouquinho do trabalho do senhor, que foi reeleito recentemente, né, para estar no 5º mandato já aqui na casa. Fale um pouquinho sobre o trabalho que o senhor vem desenvolvendo ao longo desse tempo em prol das pessoas com deficiência. Bacana. Assim, é legal eu falar e eu me sinto orgulhoso de participar desse momento de transformação
da nossa cidade, que, aliás, não é um momento, é um período, né, uma fase, que eu fui eleito a minha primeira vez em 2004, iniciei o meu mandato em 2005, sou o primeiro vereador cadeirante eleito na cidade de Piracicaba, tanto que Piracicaba não tinha acessibilidade, a Câmara de Vereadores de Piracicaba não tinha acessibilidade para um cadeirante quando eu fui eleito. Teve que ser promovida várias reformas na Câmara para eu poder ter acesso ao plenário, para eu poder ter acesso à tribuna da Câmara. Hoje nós temos várias outras reformas que foram feitas para eu poder ter acesso a quase todo o prédio anexo. Hoje nós temos as nossas sessões da Câmara, todas elas transmitidas com Libras. Isso é a gente promover a acessibilidade, certo? Não é só a acessibilidade arquitetônica, é a questão da acessibilidade na comunicação. É a gente chamar as pessoas a participarem junto conosco. Praticamente todas as escolas municipais hoje têm acessibilidade para receber as nossas crianças. Todas as escolas que foram construídas de 2005 para cá, elas já foram concebidas com acessibilidade e, se não todas, 99,9% das que já existiam foram reformadas nesse período, onde também foi concebido a acessibilidade para as nossas crianças com alguma deficiência. Não só crianças cadeirantes, mas crianças com deficiência visual, crianças com deficiência auditiva, crianças com deficiência intelectual. Inclusive, a nossa rede municipal tem um trabalho extremamente importante e não só, isso não pode se restringir a Piracicaba, isso tem que acontecer em todo lugar. A nossa rede de professores, e aqui eu quero parabenizar toda a nossa rede, eles fazem um trabalho muito importante junto às famílias, no sentido de ajudar, às vezes, no diagnóstico de uma deficiência intelectual, que às vezes a família tem alguma dificuldade, ou mesmo, às vezes, uma relutância em fazer o diagnóstico daquela deficiência. Até na observação da criança, se ela tem alguma dificuldade para enxergar, se ela tem alguma dificuldade para ouvir, e nisso ajuda aí muito na questão do diagnóstico e encaminhar essa criança para ela fazer o devido tratamento ou acompanhamento já desde pequena, e isso ajuda aí muito a questão do tratamento precoce, da estimulação precoce, isso é fundamental. Então, a nossa rede municipal de educação faz um trabalho muito bacana junto à rede de saúde nesse sentido. Nós temos trabalhado, essa é uma das formas que a gente trabalhou muito, a fiscalização da cidade nesse período. Hoje saiu uma matéria na imprensa local, não estou com os dados aqui, mas está se colocando lá a quantidade de faixas elevadas que foram instaladas na cidade, aquelas faixas que é uma mescla de lombada com faixa, né, para travessia da rua com mais segurança. Aquilo lá facilita a travessia do cadeirante, mas facilita a travessia do idoso, facilita a travessia de uma pessoa que está com um andador, facilita a travessia com mais segurança da mãe com carrinho de bebê. Então, isso é extremamente importante. Por isso que, quando eu falo que acessibilidade é um termo muito amplo, é realmente muito amplo no sentido total da palavra. Todo mundo, em algum momento, vai necessitar de acessibilidade. Então, isso é fundamental. E o que a gente tem trabalhado muito nessa questão, eu me recordo que uma coisa assim ficou muito marcada para mim, é que nós temos um parque no meio da cidade, além da gente ter um dos mais belos rios do nosso Brasil, o Rio Piracicaba cortando o meio da cidade, ao lado do rio a gente tem um belíssimo parque no meio da cidade, que é o Parque do Engenho Central. Todo mundo que mora em Piracicaba conhece o Engenho,
já foi lá em alguma festa, e ele é muito conhecido, vamos dizer, por várias festas que acontecem lá, mas principalmente pela Festa das Nações, que é uma festa beneficente que ajuda as entidades do nosso município, que fazem um trabalho fantástico, que nesse ano, aliás, foram muito prejudicadas por conta da pandemia, por conta de não poder acontecer a Festa das Nações. E o próprio engenho que faz o próprio local, né, que é o engenho onde acontece essa festa, não tinha acessibilidade para uma pessoa cadeirante, para uma pessoa com uma dificuldade de locomoção. Eu me lembro de um domingo de Festa das Nações, anos atrás, eu com a minha esposa, nós fomos almoçar em uma das barracas. Na época, meu saudoso pai era vivo, fomos com ele, com a minha mãe, e no período que a gente ficou no almoço lá, caiu um pé d'água danado, uma chuva, virou um lamaçal tremendo aquele engenho, e para sair de lá com aquele barro, não tinha condições de tocar uma cadeira de rodas num local como aquele. E a minha esposa foi puxando a cadeira, o meu pai foi empurrando a cadeira, virou um cross ali, né? A minha cadeira saiu de lá, era puro barro. E uma das primeiras coisas que eu, iniciando o mandato lá atrás, em 2005, eu fui conversar com o prefeito, na época o prefeito Barjas, que é o prefeito que está encerrando o mandato agora, a respeito da necessidade da gente promover a acessibilidade no engenho. Num primeiro momento, eu até sugeri a ele que a gente criasse rotas dentro do engenho para promover essa acessibilidade, porque o engenho é muito grande, né? E aí ele me respondeu na época lá, André, a prefeitura não tem grana, não tem dinheiro, é uma obra muito grande, vamos deixar isso para depois. A coisa foi andando, foi passando o tempo, eu fui cobrando, e chegou um determinado momento que a gente conseguiu isso daí, numa parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada. Conseguimos implementar a acessibilidade lá, foi colocado aquele piso intertravado desde a Ponte Pêncil até o final do último barracão lá. Então, quem conhece ali até a outra ponte, né, que foi feita, e quem conhece a barraca alemã ali, até o espaço ali da barraca alemã e da barraca árabe do outro lado, a gente tem o piso intertravado que qualquer cadeirante pode andar de um lado até o outro do engenho sem dificuldade nenhuma, qualquer idoso pode andar lá sem dificuldade, qualquer mulher pode andar de salto alto lá sem dificuldade de enroscar o salto no barro. E isso foi uma conquista muito bacana para Piracicaba. Isso foi um marco para a nossa cidade. E tem algumas pessoas que não lembram disso. Então é importante a gente frisar essa questão do quanto é importante a cobrança do legislativo para que o executivo realmente faça as obras necessárias no nosso município. E aí, fora isso, nessa matéria que eu falei que saiu na imprensa hoje, que eu não tenho todos os dados aqui, mas a quantidade de faixas elevadas, a quantidade de escolas adaptadas que a gente tem na cidade, as inúmeras guias rebaixadas que foram implementadas ao longo de todo esse período, é um número muito grande e bastante considerável. Só que o que acontece? Como Piracicaba cresceu demais, nós temos, de um lado lá, o SECAP, até quem vai para o outro lado da cidade, Santa Terezinha, Vila Sônia, Parque Piracicaba, e vamos mais para frente ainda. Então, Piracicaba cresceu e continua crescendo muito. Então, todas essas obras quase somem no nosso dia a dia, de tanto que Piracicaba cresceu. Então, é uma coisa que precisa ser incessante, ela precisa continuar. Então, nesse novo mandato que se inicia agora em 1º de janeiro, um novo prefeito que vai assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro,
ele vai ter, da minha parte, não uma oposição, mas uma cobrança de Piracicaba, para que nós possamos cada vez mais ter uma cidade mais acessível e mais inclusiva para todo mundo, independente da localização geográfica, independente da deficiência da pessoa, todo mundo tem que poder participar da nossa sociedade no dia a dia. Perfeito, vereador. O senhor comentou que lá em 2005, quando entrou aqui na Câmara, né, para exercer o primeiro mandato, encontrou uma Câmara que não estava preparada para receber pessoas com deficiência. E que ao longo dos anos isso foi mudando. Ano passado a gente teve a aprovação aqui na Câmara do projeto institucional Câmara Inclusiva, né, que trouxe inclusive algumas mudanças já arquitetônicas aqui ao prédio. Então, como o senhor avalia esse projeto, a importância desse projeto institucional para casa aqui, para a própria trajetória do senhor, que o senhor entrou num lugar que não estava adaptado e hoje, 15 anos depois, está num lugar que cada dia mais promove essas mudanças, né? Promove esses direitos dessas pessoas. Como o senhor avalia, então, esse programa institucional aqui da casa? Extremamente positivo o Câmara Inclusiva, né, implementado pela mesa diretora, mas que teve uma participação minha bastante grande e, principalmente, teve uma participação das nossas entidades do nosso município, onde foram chamadas todas elas a visitar a Câmara para cada uma dar o seu ponto de vista das pessoas com deficiência visual, ponto de vista das pessoas com deficiência auditiva, o ponto de vista das pessoas com deficiência intelectual, das pessoas com deficiência física, o ponto de vista do nosso Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é extremamente importante. Piracicaba é uma das primeiras cidades no nosso país a ter um Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e um conselho atuante, um conselho que participa, um conselho que propõe, um conselho que dá sugestões. Isso é fundamental. Hoje, ao longo do dia, nós tivemos várias participações, várias reuniões falando a respeito do assunto, tanto presenciais como na internet. Hoje nós temos na cidade o presidente do Conselho Estadual, o Francisco Serignoni, o nosso querido Chico Pirata. Ele é o presidente do Conselho Estadual hoje. A Letícia é secretária junto com ele. Ela é a conselheira mais votada dentro do Conselho Estadual, e isso é muito bacana, a gente poder ter essas duas pessoas no Conselho Estadual interagindo junto com o Conselho Municipal, interagindo junto com a cidade. Nós temos a Secretaria, o Estado de São Paulo foi pioneiro nisso. Nós temos no Estado de São Paulo a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que hoje é ocupada é comandada, né, pela nossa querida Célia Leão, de Campinas, aqui do lado, uma cadeirante assim como eu, como ela tem no nome, né, o leão, leoa, a vida toda dela, desde que eu a conheço, é uma pessoa que sempre lutou pela questão da inclusão, da participação da pessoa com deficiência na nossa sociedade, muito amiga do Chico Pirata aqui em Piracicaba, já trabalharam muito juntos, e isso é fundamental, nós temos que somar forças sempre. Uma coisa que eu frisei hoje em todos os eventos que eu participei, é que, independente da cor partidária, independente de quem é o prefeito da cidade, independente do partido que está na prefeitura, dos partidos que estão na Câmara, nós temos que ter uma meta comum, que é o trabalho sempre por Piracicaba, em favor de Piracicaba, e no nosso caso, que defendemos a bandeira da inclusão, da acessibilidade, nosso objetivo é comum. Não importa se é uma pessoa com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, nós temos que somar forças para buscar o nosso objetivo, que é comum. Queria aqui citar um acontecimento que eu tive
esse relato ontem, na parte da tarde, que vem a enaltecer o quanto é importante a gente trabalhar essa questão do respeito e da conscientização. Nós temos uma entidade aqui em Piracicaba chamada Avistar, que trabalha com pessoas com deficiência visual. A sede dela é ali na Pacinato Turion. E, recentemente, pouquinha coisa antes do início da pandemia aí, a gente, a pedido deles, por uma cobrança nossa, a Semutran instalou ali no local existia uma lombada, foi retirada a lombada, foi colocada uma faixa elevada, e no local ali da faixa elevada também foi colocado um semáforo com um sinal sonoro. Para que o sinal sonoro? Para facilitar para a pessoa que tem a deficiência visual poder atravessar com mais segurança. Já é a terceira vez que vai alguém lá e dá um curto-circuito nesse semáforo sonoro para cortar o som. E aí o que acontece? A Semutran tem que ir lá, tem que arrumar, tem que gastar tempo, tem que gastar dinheiro. E já se fala, né? Se eu não me engano, o Margaret Thatcher falava isso. Não existe dinheiro público. Existe o dinheiro nosso, que nós pagamos com os nossos impostos, que é investido na cidade. Então, é mais dinheiro que tem que sair do nosso bolso para pagar esse vandalismo que algumas pessoas, infelizmente, promovem. Por quê? Porque em algum momento se incomodou com o som ali, etc. Sei lá qual o motivo que levou a pessoa a fazer isso. Só que a pessoa, por outro lado, não viu o quanto isso é necessário para as pessoas que têm essa deficiência, essa limitação. E a gente precisa instalar um semáforo como esse, não só ali na frente da Vistar. Nós precisamos de semáforos como esse em todos os locais de grande circulação na cidade, na saída da rodoviária, na saída dos terminais de ônibus, no nosso centro da cidade, nos corredores comerciais. Como é que a gente vai fazer isso se no próprio local, em frente à entidade, as pessoas não têm esse respeito? Então, o dia de hoje, o dia 3 de dezembro, tem que ser caracterizado e muito pela questão da conscientização. As pessoas, de uma vez por todas, precisam acordar que a gente não está pedindo nenhuma regalia, nenhuma coisa, né, absurda, nenhum privilégio. É uma questão de, além de ser legislação, é uma coisa de direito, é uma coisa de humanidade, é uma coisa de respeito para com o próximo. Se tem alguma coisa que eu não quero que passa para mim, por que eu vou fazer para o outro? Certo? Aquilo que a gente aprende em casa, aprende com os nossos pais, aprende com os nossos avós, a gente traz da família isso, a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. E respeitar o direito dos outros, porque eu me recordo que eu ouvia muito isso na minha casa dos meus pais, que o meu direito vai até onde começa o do meu colega na escola, até onde começa o da minha amiga, até onde começa o do meu amigo. Então, se eu não quisesse que ele fizesse determinada coisa para mim, eu não fizesse para ele, certo? Então, a gente precisa respeitar as pessoas para a gente ser respeitado. Quanto a nossa sociedade, de uma forma geral, não tiver essa consciência do respeito para com o próximo, vai ser difícil a gente conseguir evoluir como sociedade, independente de acessibilidade e inclusão ou não. A gente evoluir culturalmente como sociedade, nós precisamos, acima de tudo, de respeito. Lamentável, né? Muito triste saber que uma situação dessa está ocorrendo. Inclusive, quando esse semáforo foi instalado, eu estive lá, junto com o senhor, na frente da Avistar, e dá para ver que é um equipamento caro, né? A manutenção também é bem cara, e a questão da conscientização é muito importante. Na época, o secretário Jorge Aquila estava lá com a gente, gravou com vocês. Naquela época, já era, acho que a segunda vez, agora é a terceira vez que o pessoal causa esse vandalismo. E cada vez que isso acontece,
além de tudo, gera o prejuízo para as pessoas que necessitam atravessar ali com segurança, né? Perde-se esse direito do ir e vir ali com essa tranquilidade, a pessoa acaba dependendo de outra pessoa e gasta-se mais dinheiro Mais com dinheiro. isso. A equipe da Semutran lá, que poderia estar fazendo um outro serviço, tem que ser deslocada para fazer esse, e aí é bastante complicado. Então, é fundamental a gente trabalhar a conscientização e dar um puxãozinho de orelha aí na nossa sociedade, desde a nossa garotada até os mais experientes aí, que esse tipo de coisa não se faz. Perfeito, vereador. Ainda falando sobre o trabalho do senhor, o senhor também é autor do Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho quando ele foi criado, com quais objetivos, quais ações esse fórum já promoveu, o que o senhor espera articular no próximo ano e no próximo mandato com esse fórum. Assim, eu tenho a satisfação imensa de, além do fórum, ter outras inúmeras, né, proposições que foram aprovadas na nossa Câmara de Vereadores e que são leis no município. Talvez a principal delas, uma das primeiras legislações que eu aprovei na Câmara, foi as normas gerais de acessibilidade no município. É uma proposta minha que eu aprovei lá atrás, logo no meu primeiro ano de mandato, e para direcionar a nossa cidade, quando a gente quer falar em acessibilidade, quando a gente quer falar em promover a participação das pessoas no dia a dia, nós temos que ter diretrizes, nós temos que ter normas, nós temos que ter regras. Então, essa lei minha, ela foi criada lá atrás, já foi alterada inúmeras vezes, não só por mim, mas por vários vereadores na Câmara, e isso é muito bacana, porque se você puxar o site da Câmara, o número de proposituras voltadas às pessoas com deficiência, se você fizer um comparativo entre o período antes de eu entrar na Câmara e o período após eu entrar na Câmara, ele cresceu absurdamente. E não só por conta das proposições e iniciativas minhas, mas dos outros vereadores que acabavam tendo contato comigo no dia a dia, acabavam vendo essa questão e a necessidade que isso tem. Essa pauta que eu acabei trazendo para dentro da Câmara, da discussão da inclusão, da discussão da acessibilidade, da promoção da inclusão e da acessibilidade, tornou-se para outros vereadores uma questão de trabalho também. Começaram a enxergar o que, de repente, antes eles não viam. Eu não tenho esse dado exato agora, mas a última vez que a gente levantou, aumentou o número de proposituras em coisa de 3.000%. Era uma coisa bastante significativa. E isso eu fico bastante contente. Por quê? Porque não só eu, mas outros vereadores estão enxergando o quanto é importante a gente trabalhar a questão da inclusão, a gente fiscalizar a questão da acessibilidade no município. E essa questão da iniciativa do fórum, ela é justamente para a gente promover a discussão, a gente promover a interação das pessoas com deficiência no nosso dia a dia. Se eu não me engano, no nosso país, no último pleito, não sei se você tem esse dado aí, mas nós tivemos, eu acho que aproximadamente coisa de mais de 6.000 candidatos no Brasil todo com alguma deficiência, certo? A grande maioria deles concorrendo à vereança, e alguns deles foram candidatos a vice-prefeito e a prefeito nas suas cidades. Infelizmente, dessa quantidade bastante grande, mais de 6.000 candidatos, nós tivemos aí aproximadamente 30 e poucos que foram eleitos. Isso no Brasil todo foi uma
nós tivemos 32 vereadores que foram eleitos. Deixa eu passar o dado exato para você aqui. Foram 32 vereadores eleitos, sendo que foram 6.096 pessoas com alguma deficiência registrada pela Justiça Eleitoral que participaram de algum pleito. Desses 6.096, 239 foram candidatos a vice-prefeito, 249 candidatos a prefeito, e perdão, os 6.096 foram candidatos a vereador. Tá? Desses 6.096, nós tivemos 32 eleitos no país todo. Eu tenho a satisfação de ser um desses 32. Então, a gente já, juntamente com a nossa senadora hoje, que é também uma cadeirante, também uma defensora da inclusão, da acessibilidade, da participação da pessoa com deficiência, a senadora por São Paulo, Amara Gabrilli, juntamente com ela e com a revista Superação, a gente já está organizando uma frente parlamentar no Brasil todo de pessoas com deficiência, para a gente trabalhar esse tema e trocar experiências. Eu tenho um amigo meu que foi eleito em Natal, nesse ano, para o primeiro mandato dele, dia 1º de janeiro, ele toma posse lá, o Tércio Tinoco, e ele era um colega meu de esporte. Ele praticava o tênis de mesa junto comigo, quando eu defendia a seleção brasileira, alguns anos atrás. Ele também treinava o tênis de mesa, ele estava começando naquela época, e acabou se vendo que eu já era vereador em Piracicaba, tomou gosto pela coisa, se candidatou e foi eleito lá. E juntamente com ele, outros 31, aí ele e mais 30 foram eleitos no Brasil todo. Então a gente vai trabalhar essa questão dessa frente parlamentar para a gente trocar ideias, trocar experiências de cada cidade, de cada região do nosso país, e tentar implementar, levar essas experiências e trazer essas experiências também para Piracicaba. Tá? Além disso, a gente quer atuar fortemente junto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Coloquei isso hoje para os representantes que estavam na reunião que a gente fez de manhã, junto com as entidades do nosso município. Se Deus quiser, essa realidade que a gente vive hoje, dessa pandemia, a gente está vendo, infelizmente, um retorno, né, dos casos, um aumento do número de casos, não só em Piracicaba, mas no Brasil todo, aliás, no mundo todo, né? Estados Unidos hoje, se eu não me engano, bateu recorde desde o início da pandemia de óbitos em 24 horas. É muito triste a gente tá vendo isso. Graças a Deus, a nossa cidade, ela, pelos dados que eu acompanhei até ontem, ainda a gente está numa situação, entre aspas, razoavelmente menos mal do que outras cidades, em termos de pessoas que estão internadas, tanto em UTI como em leitos para Covid. Mas o número de pessoas contaminadas tem crescido, e isso preocupa, porque quanto mais pessoas contaminadas, mais complicações podem acontecer, né? Então a gente torce torce e recomenda, né? Para que as pessoas respeitem, usem máscara, mantenham o distanciamento, que é só assim que a gente vai conseguir vencer essa pandemia. E se Deus quiser, com essas vacinas que estão saindo aí mundo afora, e que a gente tenha, o quanto antes possível, essas vacinas que possam ser aplicadas e sejam eficientes, vindo elas da onde for, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da China, sei lá. O que é importante é a gente vencer essa pandemia, retomar o crescimento, as atividades, o emprego, enfim. Esse ano de 2020 foi um ano muito sofrido para muita gente, e no mercado de trabalho nem se fala, e para as pessoas com deficiência foi tanto quanto ou mais, porque muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego nesse ano aqui. Então, a gente vai trabalhar muito fortemente. Aliás, a gente já tem feito isso
há algum tempo. Ao nosso amigo Pedro, aí do Panatlon, né, tá mandando uma mensagem para a gente aí. Abraço, Pedro, de coração. Obrigado por estar participando com a gente aqui no Parlamento Aberto, aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Esse ano a gente não pôde ter a sessão solene, onde a gente homenageia o Panatlon, né? Nós temos o Pedrinho, nós temos o Johnny aqui em Piracicaba, a Berna, inúmeras pessoas que fazem parte do Panatlon, assim como eu também faço. Então, a gente não pôde fazer a sessão solene por conta da pandemia, né? Mas, se Deus quiser, o ano que vem aí a gente vai estar firme e forte. Mas, como eu estava falando, a gente vai trabalhar, já estamos trabalhando fortemente na cobrança pela capacitação, pelo oferecimento de cursos, principalmente o online. Essa questão da pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe algumas coisas boas. Acelerou o processo de informatização em alguns lugares, escolas acabaram aprimorando, né, vamos usar esse termo, aprimorando o termo de ensino à distância. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu do lado de cá conversando, você aí do outro lado fazendo a entrevista, era uma coisa que não era tão real, né, antes da pandemia. Hoje é uma coisa comum, a questão das lives, né? A plataforma Zoom cresceu demais e outras plataformas também. Então, é muito importante a gente utilizar dessas ferramentas para a gente levar conhecimento às pessoas. Nós já temos muitos cursos gratuitos disponíveis na internet, no YouTube, mas temos que levar cursos mais específicos às pessoas. Queria aproveitar aqui e parabenizar a Bia Tureta também, que está acompanhando a gente aí. A Bia, que faz um trabalho muito bacana com o grupo de deficientes auditivos aqui da nossa cidade. Tem o grupo no WhatsApp de Libras Piracicaba, e que de uma iniciativa, entre aspas, tão simples, foi tomando um porte tão grande, que veio a fortalecer, e com o apoio uma discussão que eu iniciei lá atrás, e com o apoio do nosso atual presidente da Câmara agora, uma discussão da Bia também, com a atual administração, está se tornando realidade o atendimento em Libras na nossa rede de saúde do nosso município, uma coisa que as pessoas com deficiência auditiva ainda encontram uma dificuldade bastante grande. Esse atendimento vai ajudar e muito. E, Bia, estamos juntos para somar em outras inúmeras iniciativas que venham a trazer acessibilidade e inclusão para a nossa sociedade. Perfeito, agradeço aqui a participação da Bia, ela tá sempre aqui assídua, né, nas lives do Parlamento Aberto, muito participativa. Bia, muito obrigada pela sua participação e contribuição também com o nosso trabalho. O vereador comentou aqui do aumento da representatividade nas eleições desse ano, né? A gente teve aí um aumento de pessoas com deficiência eleitas, também de mulheres, também de pessoas negras. Isso é muito importante, a questão da representatividade, porque, como o senhor comentou no início da live, se nós temos quase 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, a gente precisa de pessoas que representem as demandas dessas pessoas, né? Então, ainda há muito a ser conquistado, mas avalio que estamos no caminho certo, né? Sim, exatamente. Quando eu falo em a gente evoluir, né, na questão de respeito, né? Poxa vida, se a gente quer igualdade entre homens e mulheres, as mulheres precisam se fazer representar. Que bom que a gente tem na Câmara agora 4 vereadoras. Mulheres. A partir de 1º de janeiro, são 4 mulheres dentro da Câmara. Nós temos mais negros participando da Câmara de Vereadores de Piracicaba a partir de 1º de janeiro. Isso é muito bacana. É importantíssimo a gente ter essa representatividade para que todos eles cobrem isso no dia a dia do nosso executivo, para que as políticas públicas sejam implementadas da forma correta em prol da nossa sociedade. André, como é para você representar
Então, em Piracicaba, é o primeiro vereador, acho que o único vereador cadeirante, né, eleito aqui na Câmara Municipal. Quais responsabilidades acompanha essa conquista? O senhor acha que é mais cobrado por essa população? Como o senhor lida com isso? Tá aqui, entrou aqui com a gente agora a Celi, que a Celi também é uma pessoa com deficiência e foi eleita vereadora também numa cidade vizinha. Nossa, aqui, Celi, Parabéns. me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano, Capivari, né? Me corrija aí. É mais uma lutadora que está junto com a gente aí, levando essa questão da representatividade da mulher, da pessoa com deficiência, para dentro da Câmara Municipal. É muito bacana a gente poder somar forças. Ela é uma pessoa extremamente atuante, né, nesse sentido, e é muito bacana poder ter ela como uma parceira nossa agora. Eu trabalhando aqui em Piracicaba, ela em Capivari, vamos somar forças e tenho certeza que ela vai me ajudar em coisas aqui em Piracicaba e eu vou poder ajudá-la lá em Capivari também. Essa questão da representatividade é um negócio que é bastante sério, parece que não, mas a pessoa depois que ela toma posse, né, até o momento da eleição, a pessoa conseguir a eleição, é um momento de festa, de comemoração e tal, muito bacana. Mas a partir do momento que você toma posse no dia 1º de janeiro, inicia o seu trabalho, inicia o seu mandato, quando você faz isso com seriedade, quando você faz isso buscando realmente o benefício comum da nossa população, o peso é bastante grande no ombro, a cobrança é bastante forte. E ainda mais em momentos como esse que a gente vive, que algumas pessoas ainda fazem um mau uso muito grande das redes sociais, trabalhando fake news, os tais haters, tem vários termos, né? Haters, stalkers e por aí afora, é bastante complicado. E eu sou um cara que, desde antes da pandemia, eu já procurava trabalhar bastante as minhas redes sociais para facilitar a comunicação com a população. Eu não sei se tem algum vereador que tem mais pessoas nas redes sociais do que eu na nossa Câmara hoje. Né? A minha página no Facebook e o meu perfil no Instagram, ele tem bastante gente que nos acompanha no dia a dia e a gente responde todo mundo que entra em contato com a gente pelo Facebook, pelo, pelo Instagram, pelo próprio WhatsApp. Hoje, antes da pandemia, a gente criou o gabinete digital, colocou à disposição da população o nosso WhatsApp, para que a pessoa que às vezes mora longe, tem alguma dificuldade e precisa se comunicar com a gente, o WhatsApp é uma ferramenta muito fácil de usar. Hoje em dia, a maioria, se não todos, os planos de dados das operadoras dão praticamente o WhatsApp de graça para as pessoas. Então, ali é uma ferramenta muito bacana e dá para se trabalhar muito bacana com isso quando você tem seriedade. E a gente o nosso gabinete digital virou quase que um 156 da prefeitura ali, de tanta reclamação, tanta sugestão, tantas ideias que o pessoal manda para a gente no dia a dia. Então, essa questão da representatividade é um negócio muito sério, mas que me honra muito. Como falei no início da nossa conversa, para mim, ser um vereador numa cidade do porte de Piracicaba, com mais de 400 mil habitantes, na minha opinião, a gente já chegou nos 500, né? Mas o censo fala que a gente tem 400 e poucos mil habitantes. E eu estou indo para o meu 5º mandato para uma pessoa com deficiência, com algumas limitações, como eu tenho.
Para mim é uma honra tremenda poder ver que a nossa cidade reconhece numa pessoa que tem uma deficiência, uma limitação, o seu potencial de poder atuar e poder defender a nossa sociedade dentro da Câmara, independente se eu estou ou não sentado numa cadeira de rodas. Então, pensando dessa forma, a honra é muito grande, mas o fardo também é pesado. Então, a gente tem que ter bastante responsabilidade com a função no dia a dia. Pedro, a gente caminha então para o final dessa live. Infelizmente, o tempo passou muito rápido. Está quase fechando em 1 hora. Mas antes de concluir, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a rede Luci Montoro, né? Que é uma demanda que o senhor vem trabalhando desde o início, quando veio aqui para a Câmara, que inclusive o ano passado conseguiu as 20 mil assinaturas. Como fica então a questão dessa rede Luci Montoro agora para o próximo ano? A gente sabe que a pandemia também prejudicou bastante, né, esse trabalho de articular a vinda dessa rede. O senhor pretende continuar esse trabalho no próximo ano? Já estamos continuando. Aqui a parte que trabalha comigo aqui, acompanhando a gente também, a gente já está cobrando, e assim, a gente lamenta muito tudo isso que aconteceu da pandemia, porque nós temos hoje no estado de São Paulo a única cidade sede de uma DRS que não tem uma Luci Montoro, que dependem de uma habitação e precisam da Luci Montoro, a mais próxima tem que se deslocar para Mogi Mirim. Então é inconcebível. Piracicaba precisa dessa unidade o quanto antes. Eu faço esse trabalho já há alguns anos aqui na cidade, cobrando isso do nosso estado, e fizemos esse abaixo-assinado no ano que passou. Tenho certeza absoluta. Aliás, isso conversado com a Mara Gabrilli, conversado com a nossa secretária Célia Leão, conversado com o secretário estadual da Saúde, conversado com o vice-governador. Já estava, eu ouvi da Célia Leão, conversando com ela pessoalmente, das 4 unidades planejadas da Luci Montoro, uma estava garantida para Piracicaba. Poxa, eu saí de lá que eu nunca vi quando a gente ouviu ela. Só que aí veio toda essa pandemia, tudo isso que aconteceu, e os recursos da saúde acabaram sendo basicamente todos direcionados para o combate ao Covid. Então, isso acabou sendo atrasado, né? Então, quando a gente vencer isso daí, tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir trazer isso para Piracicaba, tornar isso uma realidade. Vamos apresentar isso para o prefeito eleito, para que ele seja também, assim como o Barjas foi, para que o prefeito eleito seja um lutador junto conosco, para que consigamos trazer a rede Luci Montoro para cá, até porque a gente está vendo vários casos de pessoas que foram contaminadas pela Covid, se recuperaram, mas ficaram com algum tipo de sequela que dependem de reabilitação. E lá em São Paulo estão utilizando a Luci Montoro para fazer isso. Se for o caso, e a gente tiver casos assim, também vão poder utilizar a Luci Montoro aqui em Piracicaba. Então, a luta pela Luci Montoro aqui em Piracicaba continua a todo vapor. Perfeito, vereador. Então, muito obrigado por ter aceito o convite para participar dessa live. Boa sorte no seu próximo mandato. Tudo de bom. Obrigado de coração. Tamo junto. Vamos trabalhar junto aí. E a todos, muito obrigado quem nos acompanhou. E, importantíssimo, hoje, dia 3 de dezembro, é um dia de conscientização. Conversem com seus familiares, com as pessoas da sua casa, do seu convívio, para a gente aumentar a questão do respeito na nossa sociedade. Muito obrigado ao pessoal que participou também. Obrigada, vereador. Até a próxima. Valeu. Obrigadão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.